Graças a Deus, irmãos, por tudo que ouvimos nesta noite. Chegou o momento de ouvirmos a santa palavra de Deus. Aqui, o obreiro do Senhor vai transmitir a palavra. Pedi a vocês que de pé um pouquinho. Vamos respirar um pouco, para nos preparando para ouvir a mensagem de Deus. Deus tem uma palavra para você, para mim, para você, meu amigo, que nos dá honra, um prazer, a satisfação de estar conosco. Deus tem uma palavra para você, nosso Deus e Pai. Aqui estamos na tua presença, te louvando, te adorando. Ó meu Senhor, nós suplicamos agora, em prol do teu Filho, que vai transmitir a tua palavra. Usa o Senhor conforme o teu querer e a tua vontade. Tu sabes a necessidade de cada vida que nesta noite, Senhor, possam retornar, levando a palavra gloriosa, salvando muitas almas nesta noite, para a alegria no céu e para a glória do teu nome. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero já de antemão agradecer ao maestro, ao irmão Luciano pelo convite que me fizeram. Agradeço ao pastor Nivaldo por ele assim ter usado mesmo. Agradeço ao pastor José por ele confiar a esse obreiro estar aqui diante da igreja para juntos nós celebrarmos o Senhor, para juntos nós meditarmos um pouco na santa palavra de Deus. E toda a honra, todo o louvor e todo o meu tributo ao Senhor, Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele que é o merecedor de toda a honra, é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. O Senhor Jesus Cristo que nos comprou do lamaçal do pecado e que nos trouxe para a sua presença gloriosa. Eu gostaria de convocar a igreja para ler as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 16, onde está a palavra dessa noite. Glórias a Deus. Aleluia. É noite de louvor, é noite de adoração. Toda noite que nós viemos à casa de Deus celebrarmos, é noite de louvor, é noite de nós adorarmos. Essa noite é uma noite especial porque é festividade, é a noite em que estamos celebrando mais um ano dessa orquestra, mas independente da celebração do aniversário da orquestra, nós estamos todas as noites aqui celebrando ao Senhor, celebrando aquele que é o autor da nossa fé, celebrando o Senhor Jesus Cristo. 1 Crônicas, capítulo de número 16, a partir do verso de número 23, todos encontraram? Amém? Podemos ler a santa palavra de Deus. Glória seja dada ao seu nome. Aleluia. Está escrito assim em 1 Crônicas, capítulo de número 16, verso 23 ao 29. Cantai ao Senhor em toda a terra. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó família das nações, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele, e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Quantos vieram aqui para adorar a Deus nessa noite? Aleluia. Cadê os adoradores de Deus que querem entrar aqui para o adorar, para o glorificar? Aleluia. Glórias a Deus. Quando nós, irmãos, folheamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos
nesse livro que nós chamamos de Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, diversos temas, diversos assuntos, o qual o Senhor nosso Deus, Ele quis revelar para nós através da sua poderosa palavra. Dentre os diversos temas, dentre os diversos assuntos que o Senhor Deus nos traz, louvor e adoração é um tema que permeia toda a Escritura Sagrada. Nós vemos esse tema desde Gênesis até Apocalipse. É lá em Gênesis que a palavra adoração, que o termo adorar, aparece pela primeira vez. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, a saber, no verso de número 5, quando Abraão, ele vai oferecer a Deus um sacrifício de louvor, o seu filho ali no Monte Moriá. Diz as Escrituras Sagradas que Abraão, ao se aproximar ali daquele monte, do Monte Moriá, ele se vira para seus servos e ele diz a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Essa é a primeira vez que a menção é feita na Bíblia Sagrada, a palavra adorar. A partir daí, em diversos outros textos, em diversos outros momentos, nós vemos as Escrituras, através de seus personagens bíblicos, através de homens e mulheres, rendendo tributos a Deus, rendendo ações de graças a Deus, adorando ao nome do Criador, tributando a Ele toda a honra, tributando a Ele toda a glória, tributando a Ele todo o louvor. Quando Moisés ele chega no Monte Sinai, ele recebe de Deus as tábuas da aliança com os 10 mandamentos. As Escrituras nos diz, nos relata lá no Êxodo 34, versículo 8, que Moisés ele se inclina perante o Criador e ele adora a Deus naquele instante. Assim também faz Gideão, quando Gideão ele recebe, ele toma conhecimento de que os midianitas haviam tido um sonho e que a revelação daquele sonho era que Deus entregaria os midianitas nas mãos de Gideão. Gideão, ouvindo aquele sonho, aquela interpretação, prostrou-se e adorou ao Deus Criador dos céus e da terra. Lá em Samuel, nós vemos uma mulher por nome Ana, que não podia gerar um filho, e de repente ela foi agraciada por Deus, e quando ela recebeu a graça divina de conceber, devia ser mãe. Diz as Escrituras Sagradas que também ela adorou, ela se prostrou, ela entoou hinos de louvor e adoração a Deus. Nós lemos também no Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo de 1, a partir do verso do número 46, que Maria, mãe de Jesus, ao receber a notícia que daria à luz, que geraria em seu ventre, que ela seria a mãe do Salvador, ela entoou cântico de louvores, ela prestou adoração a Deus. E nós vemos a Bíblia Sagrada por diversos momentos. O livro de Salmos, ele é recheado desse atributo, ele é recheado de adoração a Deus. Quando nós folheamos os livros de Salmos, ele tem diversas expressões de louvor, ele tem diversas expressões de adoração a Deus. O salmista, em diversas ocasiões, ele expressa louvor, ele expressa adoração a Deus. Lá no Salmo 103, verso de número 1, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendize ao teu santo nome. O salmista ele declara que em todo tempo, que em todo lugar é hora, é tempo e é lugar de dar glórias a Deus. Toda hora, todo tempo é hora de dar glórias, é hora de render tributos ao Criador. Lá no Salmo 113, verso de número 3, ele diz: desde o nascimento do sol até o anoitecer, seja louvado o nome do Senhor. Salmo 71, verso de número 8, ele diz: a minha boca se encherá do teu louvor e da tua glória o dia todo. Aleluia. Nós nascemos com um propósito da parte de Deus. Eu vou chegar lá. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele quando está escrevendo a sua carta aos Romanos, ele explode de louvor e adoração a Deus, quando ele começa a exclamar: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu
deu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu para que venha a ser restituído, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos a Bíblia falar o tempo todo de adoração, quando eu vejo a palavra do Senhor o tempo todo falar acerca de louvor e acerca de adoração, eu vejo aqui a resposta de Deus para algumas perguntas que permeiam a mente humana. Nós vemos ao longo dos tempos muitas indagações que o ser humano tem feito, os filósofos têm discutido acerca de diversas indagações que permeiam a mente do ser humano, e uma das indagações que o ser humano faz, uma das indagações que foi feita desde a antiguidade, que foi discutida pelos filósofos e que continua ainda a ressoar na mente de homens e de mulheres, é a seguinte: todos eles se perguntam, algum dia você já deve ter feito essa pergunta, algum dia você já deve ter tido a curiosidade de se perguntar: por que estou aqui? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Para que serve a minha existência? Essa pergunta, ela soa aos nossos ouvidos como uma retórica. Qual é o real sentido de nós existirmos? Qual é o real sentido de ser humano? Qual é o real sentido da nossa existência aqui na face da terra? E quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu fico admirado com meu Deus, eu fico glorificando a meu Deus, porque Ele responde a essa pergunta, Ele responde a essa indagação através do profeta, através de Isaías. No capítulo 43, verso de número 7, ele diz que Deus nos criou para a sua própria glória. Aleluia. Então, quando alguém lhe perguntar qual o sentido da vida, quando alguém lhe perguntar por que você está aqui, quando alguém lhe perguntar qual a realização, por que da sua existência na face da terra, você pode olhar para ele bem nos olhos, fica nos olhos deles e diga para ele assim: eu estou aqui, eu existo simplesmente para louvar o nome do meu Deus, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele em todo tempo, a todo momento e em todo lugar. Só há uma razão para a existência humana, é render tributos a Deus. Só há uma razão para a nossa existência na face da terra, é render glória, honra, majestade a quem é merecedor de glória, honra e majestade, somente a Ele, o Deus Criador de todas as coisas. Aleluia. A Ele toda a honra, glória e louvor. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele confirma a palavra profética do profeta Isaías, lá em Efésios capítulo 1, verso de número 12, ele confirma Isaías, porque ele diz que o propósito de Deus, que criou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, é de sermos feitos para o louvor da sua glória. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento corroboram com a ideia de que o Deus Criador criou a raça humana, criou o ser humano para que nós o louvássemos, para que nós o glorificássemos, para que nós o rendêssemos tributo e majestade a Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nós somos criados para render graça. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 31, ele diz que em tudo o que fizermos, o que viemos a fazer, que seja para a glória de Deus. Aleluia. Mas respondida aqui está essa questão, respondida aqui está a pergunta de que nós somos, para que nós somos criados e por que a real razão da nossa existência. Eu queria que os irmãos retornassem comigo na Bíblia Sagrada há um tempo antes da criação, há um tempo antes de Deus ter criado a terra, e portanto há uma época anterior a Deus ter criado o ser humano, a Deus ter criado a natureza, a Deus ter criado os montes, a luz, o sol, as estrelas. Antes de Deus ter criado as coisas da terra, Deus primeiramente Ele criou as coisas do céu. E Deus, quando criou as coisas do céu, Deus criou os seres celestiais. E quando Deus criou os seres celestiais, diz as Escrituras Sagradas que lá no meio daqueles seres celestiais existia um chamado Lúcifer, o qual a tradução quer dizer anjo de luz.
E diz as Escrituras Sagradas que quando Deus criou Lúcifer, ele era perfeito. Ele era criado, ele fora criado por Deus para adorar a seu Deus. Ele fora criado por Deus para lhe render tributos, para lhe render adoração. Mas diz as Escrituras Sagradas, lá no livro de Isaías 14, a partir do verso 12, também Ezequiel 28, que um dia esse ser criado por Deus para o adorar, esse ser criado por Deus para o magnificar, esse ser criado por Deus para que lhe rendesse glória, tributo, louvor e adoração, de repente brotou no seu coração iniquidade, e ele quis ser igual a Deus, ele quis ser semelhante ao Altíssimo, ele colocou no seu coração o desejo de construir um trono e colocar o seu trono acima do trono de Deus. Queria ele usurpar a glória que era devida ao Deus, queria ele usurpar a glória que era devida ao Criador, e como castigo, diz as Escrituras Sagradas que ele foi precipitado por Deus à terra. É por isso que Isaías capítulo 14, verso de número 12, ele escreve: como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado na terra. Ele foi precipitado na terra porque ele deixou o seu lugar de adorador e passou a querer ser louvado. Ele deixou de adorar e passou a querer ser adorado, passou a querer ser igual a Deus, passou a reverenciar glórias e louvores para si mesmo, e com isso ele conseguiu fazer uma rebelião no céu junto aos seres celestiais e derrubar consigo a terça parte dos anjos. Diz as Escrituras Sagradas que então Deus, vendo a rebelião daquele anjo, aquele querubim ungido para louvar e engrandecer o nome do Senhor, Deus o precipitou na terra. E quando Deus precipita este anjo na terra, ai da terra. Diz as Escrituras Sagradas que quando Lúcifer ele foi precipitado na terra, ele agora passa a ser chamado de Satanás, e ele prostitui o dom que Deus havia dado, que era o dom de adoração, e ele trabalha agora diuturnamente na face da terra para fazer com que o homem que foi criado em imagem e semelhança de Deus, para fazer com que a obra-prima das mãos do Criador deixe de render graças a Deus, a Ele que é o Criador, e passe a render graças a este anjo que se rebelou contra Deus. A missão de Satanás na terra é fazer com que a glória que é devida a Deus seja desviada para Ele mesmo. A missão do anjo caído na terra é fazer com que homens e mulheres não rendam tributos ao seu Deus, é fazer com que homens e mulheres deixem de adorar o Criador e passem a adorar criatura, e passem a adorar seres criados. Desvie o seu louvor, desvie a sua adoração do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Nós vemos diversas passagens onde isso acontece. Quando nós observamos, por exemplo, para Moisés certa vez subiu ao monte e lá ficou com Deus por 40 dias e 40 noites, e diz as Escrituras Sagradas que quando Moisés desceu daquele monte onde ele estava adorando a Deus, onde ele estava glorificando, conversando com seu Deus, ele chegou diante do arraial e ele viu músicas tocando, ele viu alarido tocando, e quando ele observou, todo o povo estava celebrando, cultuando a um Deus feito por mãos de homens que não se deve adorar. Estavam eles cantando, cantarolando e dançando ao redor de um bezerro de ouro que Arão havia feito, e Deus se mirou diante daquela situação, porque a honra, a glória, a majestade que era devida somente ao Criador foi otorgada, foi lançada sobre uma criatura que foi criada por mãos de homens. É essa a missão do nosso inimigo, é essa a missão de Satanás na terra. Ele quer roubar, ele quer impedir que você louve, ele quer impedir que você adore, ele quer impedir que você renda tributos a Deus, e ele não para de insistir. Ele foi insistente e pelejou até mesmo contra o Senhor Jesus, até mesmo contra Jesus. Ele tentou que Jesus fosse adorar a Ele. Diz as Escrituras Sagradas lá em Mateus capítulo 4, verso de número 8, que Jesus, após haver passado alguns dias no deserto jejuando, Jesus estava ali agora diante de Satanás, e numa dessas tentações, Satanás
as propostas de Satanás. Muitos estão andando pelo mundo desapercebido, deixam de adorar a Deus, deixam de adorar ao Criador, querem glória para si, querem adorar a diversos outros ídolos criados por mãos homens. Querem adorar o próprio homem, esquecem que só quem deve ser adorado é Deus, esquecem que só quem deve ser glorificado é Deus, esquecem que toda honra e glória só é devida a Ele. Muitos têm sucumbido diante dessa tentação, porque almejam as coisas do mundo, porque se esquecem que estamos aqui como estrangeiros, como peregrinos nessa terra. A nossa casa, a nossa terra não é aqui que nós iremos morar. Nós temos uma promessa de Deus, e a promessa é de irmos morar nas mansões celestiais, de habitarmos na casa de Deus, de estarmos junto com Ele, celebrando, glorificando e exaltando o seu nome para todo sempre. Mas o inimigo, diuturnamente, ele não para de querer levar as almas para a sua presença, ao invés da presença de Deus. Ele luta diuturnamente para arrancar a adoração que é devida ao Senhor. Ele luta o tempo todo para arrancar a adoração que é devida somente ao cabeça para baixo, onde os valores estão invertidos e pervertidos, onde o certo parece ser o errado e o errado parece ser certo. Nós vemos que a razão para toda a depravação da humanidade, a razão para todos os males do mundo, é porque as pessoas deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura. É porque o homem e a mulher deixou de adorar a Deus e passou a adorar os seres criados. Paulo fala acerca disso lá em Romanos capítulo 1, do verso 8 ao verso 32. Ele diz que, pois tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à concupiscência de seu coração, à imundícia, para deserrar os seus corpos entre si. O motivo de tanta maldade, o motivo de tanto mal que assola a nossa sociedade, o motivo de tanta depravação e de tanta inversão de valor, é simplesmente porque deturparam a glória de Deus, mudaram a glória de Deus invisível, Criador do céu e da terra e todo-poderoso, e passaram a adorar a criatura no lugar deles. Mas Deus, nessa noite, Ele está buscando por você, adorador. Deus, essa noite, Ele está procurando adorador. O inimigo, ele luta para impedir que o homem glorifique a Deus. Ele luta para impedir que o homem dê glórias a Deus. Mas está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 23, que vem a hora, porque o verdadeiro adorador, ele luta para impedir que o homem glorifique a Deus. Ele luta para impedir que o homem dê glórias a Deus. Mas está escrito agora. Se Deus te encontrar aqui nessa noite adorando, meus irmãos, você não sabe as maravilhas que advêm da parte dele para a sua vida. Todo o desejo de Deus é que você adore, todo o desejo de Deus é que você glorifique, toda a vontade do nosso Deus é que você venha até Ele jubilando, glorificando o nome dele. Deus está nessa noite, todo o desejo verdadeiro que adore, todos os verdadeiros homens e mulheres que o adoram, vontade do coração, é que a alma toda a até Ele jubilando, porque a adoração de Deus todo o desejo verdadeiro que adora, verdadeiros homens e mulheres que o adoram, vontade do coração, é que a alma venha até Ele, porque a adoração é muito mais do que você dançar, é muito mais do que você bater palmas. A adoração passa pela alma, passa pelo âmago do ser humano. É quando você consegue atingir o trono de Deus, é quando você consegue chamar a atenção do Criador, é quando você consegue se deleitar diante dele, é quando você consegue abrir mão do seu eu e se achegar à presença do trono do Deus Todo-Poderoso e render graças, honra, louvor e adoração. Aleluia, glória seja dada
adorar ao nome do Senhor Jesus. Ele está procurando adoradores nessa noite. Ele está procurando pessoas que queiram adorar. Ele está procurando aqueles que realmente queiram entregar a sua vida em louvor e em adoração a Ele. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós percebemos que após a descida de Lúcifer que foi lançado sobre a terra, e nós olhamos para o céu, nós vemos que todo o céu, tudo no céu é adoração. Todo o céu, eles ficam louvando diuturnamente ao Senhor. Lá no livro de Neemias, capítulo 9, verso de número 6, está escrito que o exército dos céus adoram a Deus. Todo o exército do céu está todo dia, toda hora, a todo momento, adorando ao Deus que criou todas as coisas. Quando nós lemos o profeta Isaías, no capítulo de número 6, versos de número 1 ao 3, nós vemos o profeta dizer que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e no sublime trono. Jesus, e ele e as suas vestes cobria todo o templo, e diz as Escrituras Sagradas que os serafins estavam sobre eles, e eles tinham 6 asas, com 2 asas ele cobria o rosto, com 2 asas cobria os pés, com 2 asas eles voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos não param de glorificar a Deus, é de dia ou de noite, qualquer hora, a todo tempo, a todo momento, os anjos não param de glorificar a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 4, verso de número 8 a 11, está escrito que os 4 seres viventes e os 24 anciãos glorificam a Deus sem parar. É sem parar. No céu só há glorificação ao Deus, no céu só há adoração ao Criador, no céu só há louvor expresso ao Deus que criou todas as coisas. Lá só há adoração, meus irmãos. Lá toda criatura adora a Deus, lá todo ser adora a Deus. Todo ser vivente que habita nas regiões celestiais adoram a Deus. Apocalipse 5, de 11 a 12, diz que a população do céu glorifica a Deus. A ordem de Deus para a terra é que a terra também o adore. A ordem de Deus para a terra é que a terra também renda o tributo de louvor a Ele. É por isso que o salmista no Salmo 150, verso 6 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ou seja, tudo que respire, tudo onde há vida. Se você está vivo aí, louve a Deus. Se você está respirando nessa noite, glorifique o nome dEle. Se você está com fôlego da vida, ainda é capaz de emitir um som, louve ao seu Deus. Ele quer ser adorado, Ele quer ser glorificado. No céu só entra adorador, no céu só entra homem e mulher capaz de adorar a Deus. Lá é lugar de adorador. E eu lhe digo, eu lhe falo nessa noite, se você quer entrar no céu, é bom ir se acostumando a adorar na terra, porque lá no céu onde nós estivermos, vai ser adoração de dia, vai ser adoração de noite, vai ser adoração de madrugada, vai ser adoração o tempo todo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus está procurando adoradores nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que se você veio aqui à casa do Senhor e ouviu essa palavra, é porque Deus lhe trouxe aqui nessa noite. É porque Deus queria lhe dizer isso aqui nessa noite. E essa noite, que é noite de adoração, que é noite de louvor, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele chama por você, adorador. Se você quer entregar a sua vida totalmente em adoração a Deus, se você quer entregar a sua vida totalmente em tributo a Deus, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Você que adentrou aqui nessa igreja, você que ainda não entregou a sua vida em adoração a Deus, e nessa noite você sente do Senhor o desejo de lhe adorar, o desejo de glorificar a Deus em espírito e em verdade, é a hora. Aleluia. Lá vem o primeiro adorador para Deus. Vem adorador. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aqui nós temos um adorador que se rende hoje ao Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Vem o segundo adorador para Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. O segundo adorador para Deus.
Se ouvires a voz do teu Deus, não endureça o coração. Se ouvires a voz do teu Deus, não endureça o teu coração. Você que um dia esteve na casa de Deus, você que um dia ministrava louvor e adoração a Deus, mas que por algum motivo você se afastou desse lugar, que por algum motivo você se afastou do lugar da adoração essa sua noite, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Venha adorar ao seu Deus. Lembre-se do tempo em que você era um adorador na casa do seu Deus, em que você rendia tributo de adoração a Ele. Essa noite é noite de você retornar aos braços dele. É noite de você retornar em adoração para Ele. Deus está conclamando por você. Deus está esperando por você, adorador. Deus espera que você se renda a Ele nessa noite. Abra o seu coração para Deus. Abra a sua alma para Deus, para o adorar, para o glorificar, para exaltar o seu nome. Não deixe passar a oportunidade de louvar a Deus. Aí no mundo, aí fora, as pessoas fazem de tudo. Às vezes você participou do coral, às vezes você já louvou, já esteve na casa do seu Deus, já rendeu tributos a Ele, mas você foi de alguma forma agredido, ferido, e você saiu do altar da adoração. Você se afastou dos caminhos do Senhor. Não deixe que o inimigo, o enganador da nossa alma, nos engane. Não deixe que ele engane e tome a sua vida. O lugar de adoração a Deus, o seu lugar de adoração a Deus está vago. Você deixou o seu posto, mas nessa noite Deus quer lhe dar de novo o posto que você deixou para trás. Venha para Deus. Olha essa pessoa que está do seu lado aí, meu irmão. Esse adorador que um dia esteve adorando a Deus, ou então que nunca adorou a Deus, que ainda não conhece a Deus. Fale com Ele. Convide a Ele para ser um adorador. Convide a Ele para essa noite e vir aqui entregar a vida a seu Deus e adorar conosco. A igreja está te esperando. Deus está te esperando. Eu não vou insistir mais. Vou chamar o pastor para orar. Pastor Edvaldo, para orar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estenda as mãos para cá. Vamos agradecer a Deus por essas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, Senhor, eu quero te servir. Eu quero te adorar. Eu quero que minha vida, Senhor, seja para o louvor, a glória, a honra e a majestade do Senhor. Eu te entrego o meu ser, Senhor. Faz de mim um adorador. Em nome de Jesus. Ouviram mais? Glória a Deus. Está com a família se entregando a Jesus aqui, irmãos. Pode glorificar a Deus porque a fé está no céu. Aleluia. Tem mais para dizer? Aqui está vindo, está aí se entregando a Jesus nessa noite. Aleluia. Ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo. Pode vir. O seu lugar está aqui. Glórias a Deus. Uma família inteira para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Olha esse que está do seu lado. Olha essa vida que está aí do seu lado. Quem sabe ele está esperando somente um empurrãozinho seu. Somente que você diga: venha para Jesus, para ele vir. 6 almas para Jesus. Tem mais alguém para Jesus aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia. Coloca as mãos para cá, meus amados. Soberano Deus, Pai eterno. Pai, nós te apresentamos, Senhor Deus, essas vidas preciosas, o qual o teu Espírito, Senhor Deus, o trouxe para a tua presença, Deus. Pai, nós te glorificamos pela vida desses irmãos e dessas irmãs, Senhor Deus.
Pai, toma eles nas tuas mãos, Senhor Deus. Faz, Senhor Deus, com que eles aprendam a tua palavra e haja, Senhor Deus, segundo, Senhor, tudo o que está escrito. Que eles venham, Senhor Deus, a crescer em santidade, a buscar a tua presença, a andar nos teus caminhos, Senhor. Nós, como igreja, os abençoamos, Senhor Deus, com as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Agora pedimos a todos que aceitaram Jesus, volte o olhar para a igreja aí. Irmãos, recebam aí o mais novo.